Noite, boa noite. Hoje nós vamos falar no episódio do Conto Consciência, de todas as quintas-feiras, semana passada só que eu não fiz. Nós vamos falar um pouquinho a respeito deste livro aqui, ó. Onde estão as moedas? E onde estão as nossas moedas? Hein? É. Para quem nunca leu esse livro ele é fantástico. Foi uma das primeiras indicações que eu recebi assim que eu adentrei na parte de constelação, que eu comecei a aprofundar os meus estudos com esta ferramenta. E foi nesse sentido que eu me recebi a indicação desse livro de uma mestra que tive, e foi muito bacana. Espera só um minutinho, que eu vou aqui convidar. Que o nosso Instagram às vezes começa. Esse livro aqui, ele vai representar isso, tá? Então eu vou começar a ler um pouquinho aqui do que é um resumo, claro, né? O livro, ele tem, deve ter umas 100 e poucas páginas, é um livro bem gostoso de ler, aliás, eu super recomendo, viu? Quem está estudando, mesmo quem não está estudando, quem quer entender um pouco, né? Quem aqui não se interessa para saber a respeito de dinheiro, né? Quem aí não está buscando melhorar sua condição financeira, ou quem já está bem, não quer melhorar ainda mais, não quer potencializar. Então é um livro que eu super indico, depois eu coloco nos meus stories aqui, o nome do livro, o autor direitinho, para que vocês possam aí comprar e apreciar. Então vamos lá. Bom, neste livro, o autor, ele começa convidando a gente a pensar sobre a nossa história com o dinheiro. Muitos de nós carregamos padrões que foram moldados na infância, com base no que ouvimos e no que vivenciamos. Esses padrões podem ter se originado de conversas familiares, experiências que presenciamos, ou até mesmo de traumas que ficaram marcados em nossa memória emocional. O livro, ele nos propõe a questionar o que aprendemos sobre o direito sobre o direito, é o mundo jurídico influenciando, mas está tudo certo. O que aprendemos sobre o dinheiro quando éramos crianças? Quais valores foram passados para nós? Essas crenças e padrões, muitas vezes, estão tão profundamente enraizados em nossa psique que nem sequer percebemos como eles afetam a nossa vida financeira. O autor fala sobre a relação com o dinheiro, ele não é apenas prática, mas também emocional e energética. A forma como nos sentimos em relação ao dinheiro e o quanto acreditamos merecer a abundância tem um grande impacto no quanto conseguimos manifestar essa abundância. O livro, ele usa a metáfora, né, das moedas, que para representar as oportunidades financeiras que estão sempre ao nosso redor e que por conta das crenças a gente não consegue progredir, não consegue deixar fluir. Espera aí que eu vou chamar aqui a Ângela. Vamos ver se ela entra aqui. Então, ele fala o seguinte, que essas possibilidades financeiras, elas sempre vão estar disponíveis para a gente, elas sempre vão estar disponíveis, mas nem sempre o quê? Visíveis. Pois é, gente, às vezes a gente não consegue perceber. E o que impede a gente de perceber as oportunidades financeiras na nossa vida? São as nossas crenças, são os interessantes pontos de vista que a gente comprou de papai, de mamãe, de tio, de vovô, de vovó, de todo mundo, né? De todo mundo que a gente conviveu, de quando a gente aprendeu, principalmente quando a gente era criança, né? Então, essas crenças, elas ficam escondidas em nós e vai minando a nossa energia de abundância, trazendo mais à tona uma energia de escassez, uma energia de desafio. E o autor, ele nos desafia a olhar para essas oportunidades e perceber como podemos estar bloqueando o fluxo de dinheiro em nossa vida sem nem que a gente perceba. Uma das principais propostas do livro é que o dinheiro não é apenas uma troca de valor material, mas também uma energia. E como toda energia, o dinheiro precisa fluir para que possa ser percebido.
Porém, se a gente carregar dentro de nós emoção de medo, de culpa ou de vergonha, a gente vai criar bloqueios que vai impedir esse fluxo. O livro sugere que para que o dinheiro flua com mais abundância na nossa vida, precisamos liberar esses bloqueios emocionais e reprogramar nossas crenças sobre a prosperidade. Ao longo do livro, o autor nos ensina que a verdadeira mudança financeira começa dentro de nós. Ele nos convida a olhar para as nossas histórias familiares e ancestrais para identificar padrões que podem estar nos limitando. Será que em algum momento a gente foi ensinado a acreditar que o dinheiro é escasso? Ou que as pessoas que têm dinheiro são maldosas, são perigosas, são egoístas, né? Quem nunca ouviu algo nesse sentido? Coloca aqui para mim, se você não ouviu esse tipo de frase, que dinheiro não dá em árvore, que tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, quantas coisas interessantes a gente ouviu e vivenciou na nossa infância, né? No nosso dia a dia, conforme a gente foi crescendo. Bom, seja como for, todas essas crenças que a gente ouviu, elas vão criar, sim, uma barreira invisível que vai impedir a gente de atrair aquilo que a gente está desejando e o que a gente merece. Por fim, o autor nos lembra que não há problema em desejar prosperidade. Né, gente? Quantas pessoas, quando vão falar de dinheiro, né? Às vezes vai cumprimentar alguém para o aniversário, deseja, eu te desejo saúde, amor, paz, dinheiro. Como se falar de dinheiro, falar de prosperidade fosse algo errado. Não é. Por mais que a gente saiba que o dinheiro é uma mola propulsora de tudo que a gente pode usufruir na vida, né, com consciência, mas quem aí não teve vergonha, às vezes, de falar de dinheiro, né? Quem aí não fica assim, não, eu quero muita coisa, eu quero viver em paz, eu quero ter um grande amor, eu quero ter saúde, um pouquinho de dinheiro. Não, gente. Eu quero saúde, amor, paz, dinheiro, de preferência dinheiros na minha vida, porque eu sei o quão importante é essa energia e quão faz parte da nossa vida, faz parte do nosso viver. Não tem por que a gente recusar algo que faz parte, é uma energia. Nós somos energia e o dinheiro nos ajuda, sim, a contribuir. É o dinheiro que nos ajuda na nossa alimentação, para a gente abastecer o nosso corpo. É o dinheiro que nos traz livros, nós somos terapeutas, cursos. É ele que movimenta. Então a gente não tem que ter vergonha desse tipo de comentário. O dinheiro é, sim, segundo a visão do autor, né, uma ferramenta poderosa que pode ser usada para criar mais bem-estar, para ajudar outras pessoas e para manifestar nossos sonhos e projetos. Ele sugere que para desbloquear essa energia da abundância, precisamos olhar para dentro e permitir que as nossas crenças sobre o dinheiro se transformem. Em resumo, o livro Onde Estão as Moedas, ele vai nos desafiar a encontrar as moedas que estão ao nosso redor, que são essas oportunidades financeiras que muitas vezes a gente não consegue nem enxergar. Ele nos ensina que para mudar as nossas crenças, que ao mudar as nossas crenças, podemos abrir as portas para um fluxo maior de abundância em nossa vida. E aí, como é que é para vocês? Vocês concordam com esse livro? Como é que é? O que vocês interpretam com relação a dinheiro, né? Como é que vocês enxergam, na verdade, o dinheiro? Vocês aceitam o dinheiro na vida de vocês? É leve, é fácil? Não é fácil. Vocês se sentem confortável se ninguém da sua família teve muita abundância e você começar a ter? Isso é leve para você? Você acha que isso é possível? Ou te traz algum certo incômodo, algum certo desconforto? Como se você estivesse traindo alguém, né? A família passou necessidade, talvez mãe e pai tiveram muito sacrifício,
Até para você nascer, para você estudar, e como, né, você vai ter uma abundância, você vai ser muito rico, né? É como se você menosprezasse inconscientemente, é importante dizer isso, tá? Inconscientemente, é como se a gente menosprezasse, a gente pensa que está menosprezando a família, fala, nossa, eu não me preocupo, não, pai, mãe, eu sei que vocês sofreram e eu quero continuar sem dinheiro para eu validar, para eu mostrar para vocês, por amor a vocês, que eu também sofro com isso. Vocês viveram na pele dificuldades financeiras e eu estou aqui também vivenciando tudo isso porque eu amo vocês, eu faço parte dessa família. Sim, gente, a gente acaba fazendo isso de forma inconsciente. E tá tudo bem. O importante é a gente perceber esse movimento, que a gente chama de lealdades invisíveis, a gente fala de amor invertido, né? E modificar tudo isso para que a gente possa trazer expansão para a nossa vida. Que é contribuição maior do que você expandir, você ter a sua abundância financeira e honrar, sim, a sua família que sofreu para conseguir dinheiro, você mostrar, olha, eu honrei tudo que vocês me deram, me trouxeram, a vida que vocês me deram. Olha aqui, olha como eu progredi, olha como eu cresci, olha como eu sou grandiosa. E é nesse sentido que a gente tem que seguir, é nesse sentido que a gente deve olhar, não no sentido de validar sofrimento, não no sentido de ficar ali, né, um amor que a gente chama em constelação, um amor invertido. Por amor a vocês, eu não vou crescer, não vou ter dinheiro, eu não vou ter abundância. Percebe? É um movimento um tanto quanto desafiador. A primeira vez que eu tive contato com isso, confesso que eu fiquei assim, nossa, mas como assim? Eu nunca pensei nisso. Pensa assim. Inconscientemente a gente pensa, e quando a gente abre uma constelação familiar, você percebe quanto que você não faz isso ou já não fez isso na sua vida. Mas está tudo certo. As ferramentas estão aí para que a gente possa ter consciência do que a gente está impedindo, né? De tudo que a gente está trazendo para a nossa vida, que está impedindo o nosso fluir, o nosso viver, a nossa vida de mais expansão e abundância. Bom, e como é o propósito do nosso Conto Consciência, além de trazer consciência para nós, trazer também um exercício sistêmico, né, para que a gente possa olhar, para que a gente possa começar a trabalhar tudo isso de uma forma mais leve, tornar isso uma coisa mais leve e até mesmo mais palpável. Muita gente me pergunta, mas se eu fizer esse exercício, eu já vou liberar todas as crenças? Olha, e eu respondo para todo mundo que me pergunta. Falo Bert Hellinger, que foi vamos dizer assim, quem encontrou, porque ele não se diz dono, nem canalizador, foi quem percebeu a constelação familiar. Ele constelou a relação dele com a mãe até os 92 anos. E ele faleceu aos 93. Então, assim, a gente não precisa ficar constelando mãe, ficar tendo esse mesmo processo, porque Bert Hellinger fez. Mas, assim, a gente pode olhar, né? E a gente precisa começar a trabalhar. Eu prefiro sempre a gente seguir nesse caminho. A gente tem que começar. Tem que começar a fazer, começar a mudar para que a gente possa efetivamente transformar as coisas na nossa vida. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. Pode ser, pode. Como eu também digo, é provar, é possível? Tudo é possível. Eu tenho essa crença de que tudo é possível. Mas é provável? Talvez não. Talvez demande aí um processo de aprendizado. Então, o exercício sistêmico, ele vem te trazer um pouquinho de leveza, ele vai te trazer um pouco mais de consciência do que você começou. Na hora que você faz esse exercício, você começa a ter algumas percepções. Tem gente que dentro de um exercício sistêmico consegue trazer aí, liberar crenças, sim, gente, isso é possível. Eu já presenciei isso e eu já tive insights em um exercício sistêmico que eu consegui trabalhar, mas não é sempre, tá? Mas é o começo e o importante é a gente fazer o movimento. Então, convido vocês agora a gente a fazer esse exercício sistêmico para começar a nossa jornada, para expandir, para a gente poder trazer aí abundância para a nossa vida. Então, eu vou te falar para você ficar aí num lugar confortável, sentar, recostar. Eu sempre brinco que
A gente fala que para a gente se concentrar, muita gente prefere deitar. Sim, tem algumas técnicas que a gente prefere deitar, mas eu acho que quando a gente senta, a gente se posiciona melhor, a gente até alinha todos os nossos chakras, pelo menos de forma física, a gente consegue ter mais consciência corporal, a gente fica mais atento, a gente entra mais no estado de presença. Então, se puder, tá? Sugiro que vocês fiquem sentados para fazer esse exercício, tá bom? Então, fecha os seus olhos, começa a prestar atenção na respiração, sentindo o ar entrando e o ar saindo dos pulmões. Simples assim. Isso é meditar, gente. Isso é uma meditação. Muita gente tem dificuldade e eu sempre brinco. Você não sabe respirar? Você não sabe prestar atenção no seu respirar? Então você sabe sim meditar, nem que seja por 1 minuto. Então vamos lá, fechar os olhos. Inspirar e expira. Mais uma vez, inspira e expira. Isso, e vai se permitindo sentir o seu corpo mais relaxado. Deixa os pensamentos de como foi o teu dia, do que você tem que fazer, deixa eles um pouquinho calmos. Se eles vierem durante o exercício, não tem problema. Assim como eles vêm, eles vão. Não entre em resistência, porque a resistência, nesse momento de relaxamento, ela vai ser como se fosse uma autossabotagem. A gente não quer olhar muita coisa, tá? Então, deixa vir. Eu tenho que, nossa, eu vou sair da live, eu tenho que fazer o jantar, tenho que ver não sei o quê, tenho que arrumar o uniforme das crianças. Não importa, só se entrega. Se entrega para experienciar esse momento, tá bom? Então, vamos lá, nesse momento de paz, calma. Isso, muito bem. E agora, de olhos fechados, eu convido a vocês a trazer na sua mente a imagem dos seus pais, ou de quem criou vocês, lá no comecinho, na época da sua infância. Isso. Traga a imagem deles à sua frente. E faça algumas perguntas internas. O que você ouviu sobre dinheiro quando você era criança? Seus pais ou cuidadores falavam de dinheiro com tranquilidade ou era com preocupação? Existiam frases como dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, só os pobres ganham o reino dos céus, é difícil ganhar dinheiro. O que vocês ouviram quando vocês eram crianças, quando vocês imaginam aí os pais, os cuidadores, o que vocês perceberam neste momento? Deixa vir à mente imagens, frases, principalmente se vocês conseguirem. Deixa vir essa sensação ao lembrar disso, ao mentalizar essas perguntas e mentalizar as respostas, ao visualizar esses dias, esses momentos. Tenta sentir no corpo, sentir a emoção, como você ouviu aquilo. Não importa, não precisa ser nada pontual, nada muito racional, muito pelo contrário, só se solta. Eu lembro, puxa vida, teve uma vez que eu queria tanto um brinquedo, eu fui na loja com meu pai, e quando eu cheguei lá, meu pai falou assim, eu falei, pai, eu quero, meu pai falou, não vou comprar, que isso é muito caro, eu não tenho dinheiro. São essas crenças, são essas percepções. Vai sentindo, vai se trazendo isso para o seu movimento, vai lembrando dessas imagens, vai trazendo todas essas frases, essas situações, esses momentos que você viu. Pode ser alguma lembrança um pouco mais pesada, não se preocupe. Isso não vai se elevar em você, a gente só vai olhar para tudo isso com um olhar de presença, com um olhar de consciência, para que a gente possa começar a tirar. Não é muito melhor quando a gente consegue tirar
essas coisas que machucam, ao invés da gente ficar empurrando ela para debaixo do tapete, não é melhor quando a gente olha e fala, nossa, eu soltei isso. Caramba, se eu soubesse que era tão mais leve e mais fácil, eu já teria feito isso há muito tempo. Isso. E olhem essas memórias, gente, sem julgamento. Não importa, fala, nossa, como a minha mãe foi ruim de me falar isso. Não baixa as barreiras, e a gente fala em Access, que a gente baixa as barreiras no sentido de, ok, tá tudo bem, não importa, ela está falando algo nesse sentido. Apenas observe este movimento. Isso, se permita sentir. Agora, imagina que os seus pais, os seus avós estão à sua frente, segurando algumas moedas. Isso, eles estão com algumas moedas nas mãos, bem em frente a você, tá? Essas moedas, elas vão representar as crenças, os padrões financeiros que foram passados para vocês. Todos esses pontos, interessantes pontos de vista que eles foram passando para nós, imagina que eles estão representados nestas moedas. Olhe e observe essas moedas e vá percebendo quais delas ainda fazem sentido para a sua vida e aquelas que hoje você já sabe que você consegue e deseja devolver. Então vamos lá, percebam tudo isso. Algumas moedas você vai querer que fique com você, ainda não é fácil, ainda não é leve para você soltar, liberar, você ainda não acredita de forma diferente, você ainda valida tudo isso e tá tudo bem, tá? Agora que nós estamos começando a olhar para tudo isso com mais consciência e estado de presença. E uma vez olhado para essas moedas, percebido o que valida, o que ressoa ainda para vocês sem julgamento e o que não ressoa, você vai dizer mentalmente para cada um deles. Queridos pais, avós e ancestrais, eu vejo e honro tudo o que vocês viveram com relação a dinheiro. Sei que fizeram o melhor que puderam. Mas hoje, escolho seguir um novo caminho, abrindo-me para a abundância. Isso. E se percebam devolvendo todas aquelas moedas que vocês sabem que, não, mãe, isso não faz mais sentido para mim. Não, pai, isso para mim também agora não ressoa mais no meu campo. E se imagina devolvendo cada moedinha, cada coisa que vocês não querem mais, não escolhem mais, ou que vocês já perceberam que não faz mais sentido ter com vocês, manter aí dentro do seu espaço. Isso, muito bem. Muito bem. E permaneçam apenas com aquelas moedas que vão te representar prosperidade e fluidez financeira. E faça tudo isso com muito amor, com muita gratidão, simplesmente percebendo, pai, mãe, eu penso diferente. E eu posso pensar diferente e continuar pertencendo. Eu posso pensar diferente e continuar demonstrando o meu amor por vocês. Eu posso pensar e agir de forma diferente com relação ao dinheiro e continuar honrando a vida que vocês me deram. Não é preciso que eu abra mão de tudo isso para mostrar que eu amo vocês. Não é preciso que eu continue validando tudo isso para pertencer. Eu faço parte. Todos fazem parte, nós pertencemos. E eu vejo todos vocês, honro cada história que vocês tiveram. Agradeço pela minha vida, pela minha existência. Agradeço por todas as experiências que vocês tiveram, vivenciaram, que me trouxeram hoje clareza para muita coisa. E eu escolho ter mais clareza de tudo que for possível e imaginável, para que eu possa crescer, para que eu possa trazer a abundância definitivamente
para a minha vida. E honrar, sim, a vida que vocês me deram. Com muita saúde, com muita alegria, com muita prosperidade financeira, com muito amor, com muito sucesso e realização. Esse é o preço que eu vou pagar, que eu escolho pagar pela vida que vocês me deram. É a minha alegria, o meu bem-estar, o meu empoderamento. Isso, e deixa tudo isso internalizar, vai pedindo para o corpo atualizar tudo isso, todas essas informações. Isso, deixa a mente devagar, vai se percebendo, vai percebendo que tem coisa que vai ser mais desafiador para você olhar e tá tudo bem. Isso. Isso, e vai se permitindo sentir a sensação de leveza, de bem-estar. Sabe aquela coisa quando a gente começa a soltar, que você fala, nossa, que bom, que delícia, como é bom me sentir leve, bem, em paz e feliz. E agora façam mais uma respiração presente, prestando atenção no ar entrando e no ar saindo. Isso. E no seu tempo, no seu momento, abra os seus olhos e retorne ao aqui e agora. Muito bem, muito bem. Eu gostaria de finalizar aqui com uma frase que diz: o dinheiro é uma energia que pode fluir livremente na sua vida. Agora que você olhou para as suas crenças e começou a escolher um novo caminho, permita-se enxergar as oportunidades e receber a abundância que já está disponível para você. Comece, a partir de hoje, a partir deste instante, a receber, encontrar as moedas que estão disponíveis para você, para mim, para nós. Porque a gente não veio para sofrer, não, gente. Nós viemos para crescer e evoluir. É o nosso ponto de vista que a gente precisa evoluir com dificuldade, com sacrifício. A gente pode, sim, continuar aprendendo com desafio, mas fazer tudo isso de forma mais leve. E a gente faz isso, trabalhando as nossas crenças, trabalhando os nossos interessantes pontos de vista, utilizando as ferramentas, fazendo uma constelação sistêmica para que a gente possa olhar qual que são as coisas aí. Eu tenho uma lealdade invisível com alguém da minha família que está me impedindo de crescer, eu tenho um amor invertido, o que está acontecendo? Por que eu não posso seguir? Por que eu começo a ganhar dinheiro e de repente, pumba, aparece alguma coisa que eu tenho que abrir mão? Por quê? Por que o dinheiro não fica na minha mão? Ou por que o dinheiro nem entra na minha mão? Tá aí, a gente pode descobrir muita coisa através de uma constelação familiar. Ok? E vocês? Como é que vocês vivenciaram tudo isso? Eu vou sugerir aqui que nos próximos dias vocês percebam como é que vocês se sentem aí com relação ao dinheiro, como é que vocês analisam isso, não só por conta do exercício, mas como é que vocês pensam realmente? Vocês já pararam para escrever ou para o que vocês acreditam realmente com dinheiro, para olhar para isso com amorosidade, para que você possa ter consciência, uma vez consciente do que está te bloqueando, você poder olhar, você poder trabalhar, transformar com leveza e facilidade e mudar a sua vida e sua realidade? É isso aí, gente. Então eu convido vocês, se assim escolherem, façam novamente esse exercício, façam quantas vezes vocês escolherem e vão, cada hora você vai percebendo uma coisa diferente, cada hora vai vir alguma crença diferente. Às vezes vem crença que você fala, meu Deus, jura que eu pensava assim, né? Porque, na verdade, por mais que você não tenha racionalmente você não pensa que você tem aquela crença, quando a gente fala dela, quando a gente solta a frase, aquilo dá um comichãozinho aqui na gente, você fala assim, nossa, soou, a gente fala, né, que a gente ressoa, que ressoou em nós aquela crença, aquele movimento, então é importante a gente olhar, tá
Bom, e eu estou por aqui trazendo consciência, mais um episódio do Conto Consciência dessa semana, e eu vou trazer mais informação aí para minha página, e eu estou aqui à disposição para quem quiser aprofundar nisso, para quem quiser olhar para tudo isso com um olhar mais amoroso, mais pontual, e a gente poder aí crescer e evoluir. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo. Gratidão a você que vai olhar, vai ouvir essa live aqui num outro momento, porque sim, eu vou deixar essas lives gravadas, tá? Para quem possa aí, de repente está passando, ainda não me conheceu, ainda não se conectou com isso, com a questão das constelações, para que possa aí se sentir um pouco mais entrosado em tudo isso e possa se abrir para esse universo maravilhoso, que são as constelações familiares, que são as terapias energéticas, são os movimentos energéticos, e a gente poder aí junto crescer e evoluir. Tá bom? Então, gratidão. Muito aloha, mahalo para todos vocês. E nos vemos na próxima live. Boa noite. Tchau, tchau.